O que é mais bíblico, o calvinismo ou o arminianismo? Para esse vídeo, separe o seu chapéu de alumínio, mas antes disso, separe o seu café, que a teologia é por nossa conta. Você precisa estudar teologia a sério, com profundidade, no seu tempo e com valor acessível, né? Então, clica ali em Seja Membro, dá uma olhada nas nossas opções. Nós temos planos a partir de R$ 7,99. É bem barato. Você nem vai perceber que está pagando, ainda vai ter acesso a cursos muito especiais por aqui. Venha fazer parte com a gente, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, gente, por que eu falei para você separar o seu chapéu de alumínio? Porque hoje eu vou falar sobre uma guerra teológica que dura 500 anos. Armínio e Calvino, Calvino e Armínio. Quem tinha razão? Quem era o mais correto? Quem era o mais bíblico dessa disputa? E por que eu acho que isso não faz muito sentido? Bom, não faz sentido por alguns motivos. Primeiro, que essa é uma disputa que só existe nos meios evangélicos fundamentalistas do Brasil. Na verdade, é só isso. Não se discute isso na Europa, não se discute isso em nenhum outro lugar do mundo, na América Latina também não. Não se discute isso fora dessa tradição fundamentalista. Católicos não discutem isso, luteranos, anglicanos e por aí vai. A academia, menos ainda, a não ser a academia, entre aspas, confessional, ligados a seminários e denominações de uma linha ou de outra. Para quem é calvinista, o que ele falou é o que há de melhor e Armínio era um herege, coitado. E para um arminiano, claro, é a mesma coisa. Armínio, sim, falou o que era bíblico e Calvino era um herege. Dois bobos discutindo futilidades. Esse é o segundo motivo, porque essa é uma guerra artificial, essa é uma guerra produzida por esses setores. Essa guerra ela não existe de verdade. Calvino e Armínio nunca se consideraram inimigos. Calvino nem podia. Quando ele morreu, Armínio tinha 4 anos de idade. Impossível. E Armínio também não fez isso. Pelo contrário, Armínio admirava a obra de João Calvino. Isso sim. Calvino nasceu na França no ano de 1509 e viveu até 1564. Já Armínio nasceu na Holanda em 1560 e morreu em 1609. Dois homens frutos do seu tempo, frutos da sua geração e frutos do seu contexto. Dois homens brilhantes, podemos dizer assim. Dois homens muito capazes. Calvino escreveu as Institutas da Religião Cristã. Fez muito sentido naquela época, mas é chato pra caramba cá entre nós. Já o Armínio também escreveu obras importantes para aquela época, que hoje também é uma baita de uma xaropada, fala a verdade, né? Mas dois homens tiveram a sua importância intelectual, sem dúvida alguma. Mas também o que os seguidores de ambos fizeram com as suas obras é de doer, é de chorar ou de se revoltar. O calvinismo foi a base para a construção do fundamentalismo protestante, do fundamentalismo evangélico. O calvinismo é a base da teologia do domínio. Todos os pensadores dessa excrescência eram batistas ou presbiterianos de linha calvinista. É a base do neocalvinismo brasileiro, a base daquele segmento que dá apoio ao bolsonarismo, ao radicalismo cristão brasileiro, que é tão lamentável e condenável nos nossos dias. Mas, se você é arminiano, não pense que você está muito longe disso, não, porque o arminianismo também se uniu
à teologia do domínio, ao neocalvinismo, de certa maneira, a esse projeto de poder fundamentalista que há no Brasil, e mais, o arminianismo é a base do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que geraram movimentos anti-intelectuais. Essa é uma característica desde o nascimento do pentecostalismo, né? E que geraram, dentre outras coisas, a teologia da prosperidade, uma das piores perversões teológicas que já foram criadas na história contemporânea. Então, veja, essa culpa talvez não caiba no Calvino e no Armínio, embora também não eram perfeitos e são superestimados pra caramba, mas os seus seguidores fizeram coisas muito lamentáveis com as suas teologias, muito lamentáveis. Armínio, ele admirava Calvino e foi estudar na Academia de Genebra, que à época era liderada por Teodoro Beza, um calvinista mais calvinista do que o próprio Calvino. E ao estudar os argumentos de Beza, Armínio desconfiou, achou que aquilo ali não batia integralmente e achou que Calvino não era daquela maneira e foi estudar Calvino por conta própria. Muita coisa ele descobre que era distorção do Beza, outras coisas ele descobre que era aquilo mesmo, mas se distancia. E resumindo essa conversa, Calvino era um teólogo que baseava o seu pensamento na soberania divina, na soberania de maneira irrestrita, de maneira radical, que gera uma insensibilidade, uma inflexibilidade em Deus tão grande que ele é capaz de predestinar alguns para a salvação e outros para a perdição. E o pior disso, de não se sentir culpado de predestinar pessoas para a perdição. Afinal de contas, ele é soberano e não tem que dar satisfação de nada para ninguém. E você ainda acha isso um negócio normal, né? Enfim. Calvino também era conhecido pela telipe, totalidade da depravação humana. O ser humano não presta para nada, um argumento muito medieval, como ele era medieval, um pensamento ultra pessimista sobre o ser humano. Ainda bem que a teologia contemporânea já jogou isso fora há muito tempo. A eleição incondicional, Deus escolhe porque ele quer, ele é soberano. A limitação da redenção, Jesus só salva um grupo de escolhidos, não a todos. A irresistibilidade da graça e a perseverança dos santos que até o fim se manterão fiéis. Caso contrário, não eram santos, não eram chamados. Já Armínio baseava o seu pensamento no livre-arbítrio humano. Claro que ele também acreditava que Deus fosse soberano, mas a ênfase é na liberdade limitada do ser humano, né? Enfim. Já ele acreditava que esse ser humano era livre, mas não usava essa liberdade para boas coisas, então não dá muito diferença, né? Mas acreditava que a eleição era condicional, aquele que crê e qualquer pessoa pode crer, né? Também achava que a redenção era ilimitada, era para todas as pessoas, apesar de alguns não crerem, e que era possível resistir à graça. Não deve, mas era possível fazer isso sim, né? E, além disso, o Armínio considerava que era possível perder a salvação, mesmo uma pessoa que tinha sido predestinada ou que tinha sido salva anteriormente. Calvinistas encontram na Bíblia argumentos para provar os base, né, para provar os argumentos calvinistas. E os arminianos, adivinhem só, também encontram na Bíblia base para provar os argumentos arminianos. Isso só prova uma coisa: a inerrância bíblica é uma falácia. A inerrância bíblica é impossível e não para de pé. É impossível você querer provar uma doutrina, seja ela da linha que for, através da Bíblia, porque a Bíblia não estava nem aí para a doutrina. A Bíblia não estava nem aí para essas brigas artificiais e enlouquecidas de denominações e tradições religiosas. Ela é muito anterior a isso, né?
E todas as tradições cristãs, por mais validade que elas possam ter, mas elas devem ser honestas e admitir que a sua leitura pode ter até modos de compreensão da Bíblia, mas ela também é uma produção humana, ela também é uma produção histórica, ela também é baseada numa tradição e numa leitura específica da Bíblia, que não há leitura absoluta da Bíblia, porque cada tradição tem uma maneira, tem uma metodologia de ler o texto bíblico. Uns enfatizam uma coisa, outros enfatizam outras coisas, e muitas vezes o contrário dos seus argumentos também está na Bíblia, como é o caso de calvinistas e arminianos. Por isso, para com essa loucura, isso sim é chapéu de alumínio, de você achar que o calvinismo é mais bíblico do que o arminianismo. Como também de você achar que o arminianismo é mais bíblico do que o calvinismo. Conversa fiada. Você, seja da linha que for, distorce a Bíblia para provar o que você quer provar. Calvinistas fazem isso, arminianos fazem isso, e o fato é que, se você quiser provar algo usando a Bíblia, distorcendo, não é muito difícil de você conseguir isso, não, né? Agora, também você deve saber que não tem nada de anormal que cada segmento tenha a sua maneira de compreensão da fé. Só admita isso, que fica muito mais bonito e muito mais honesto. Você pode ter até uma leitura da Bíblia, mas não só. É uma leitura, não a leitura. E além dessa uma leitura da Bíblia, você também depende da história, da tradição, do contexto em que Armínio viveu, em que Calvino viveu, em que qualquer outro viveu, e os seus seguidores viveram para interpretar esses argumentos, e a partir daí que esse segmento se formou. E isso acontece com todos os segmentos. A diferença é que alguns admitem isso e são honestos nisso, e outros não, continuam insistindo nessa de verdade absoluta da Bíblia e que eles defendem a verdadeira leitura da Bíblia e os outros são hereges. Considerar a si próprio como o único verdadeiro e todos os outros como hereges é a base de um fundamentalismo radical, irrestrito e fanático. Sai fora dessa, porque isso não é caminho. Caminho mesmo é você se inscrever aqui no canal, hypar esse vídeo assim que ele acabar e também compartilhá-lo nos seus contatos. Em breve eu volto para mais um Café com Teologia e eu te espero por aqui. Tchau, tchau.